para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Página 132, terceiro parágrafo, do capítulo As Dádivas do Reino, sexto da vigilância à paz. Terceiro parágrafo. A engenhosidade do ego para se preservar é enorme, mas brota do próprio poder da mente que o ego nega. Isso significa que o ego ataca aquilo que o está preservando, o que necessariamente resulta em extrema ansiedade. É por essa razão que o ego nunca reconhece o que está fazendo. É perfeitamente lógico, mas claramente insano. O ego suga da única fonte que é totalmente inimiga da sua existência para a sua existência. Com medo de perceber o poder dessa fonte, é forçado a depreciá-lo. Isso ameaça sua própria existência, um estado que acha intolerável. Permanecendo lógico, mas ainda insano, o ego resolve esse dilema completamente insano de uma maneira completamente insana. Ele não percebe a própria existência como ameaçada, projetando ameaças sobre ti e percebendo que tu és como não existente. Isso assegura a continuação do ego, se ficares do seu lado, garantindo que não conhecerás a tua própria segurança. Isso não é o impeachment? Esse livro ele é muito bom porque a gente pode aplicar a cada momento da nossa vida esses conhecimentos. Ele vai explicando como que funciona a mente, como que funciona o ego, né? Então, realmente, o processo de funcionamento do ego a que nós nos submetemos é esse. Ele tira da mente, mas não pode reconhecer que a mente é a fonte. Então, é como alguém que tira do povo, mas se reconhecer que o poder emana do povo, ele vai lutar pelo poder dele, e não pela fonte de onde o poder emana. Isso é o ego. É assim que funciona o ego. Então, veja, o nosso ego, ele surge da nossa mente, ele usa a mente como fonte do seu poder, mas ele nega. Então, ele nega a fonte e luta para sobreviver. Como ele sabe que não há como, então ele põe a culpa em você, né? É o próprio eleitor culpado, né? Então não tem como achar uma justificativa diferente. Ele sempre vai fazer uma projeção para pôr a culpa de tudo em algo externo, alguém externo. Esse poder que sai da mente, uma vez nós fomos em Assis, na Itália, e lá é o lugar onde mais eu vi Pinóquio, né? Porque o Gepeto é dali daquela região, acho que é de Orvieto, né? Que fica ali pertinho. Mas tinha Pinóquio de todos os tipos. E cada Pinóquio lindo, né? E aí
essa fábula do Gepeto, eu comecei, por que tem tanto Pinóquio aqui, né? Comecei a pensar na história do Pinóquio e do Gepeto e vejo que interessante. O Gepeto, ele é o bom velhinho, é aquela pessoa santa, né? De ar santo, de mente pura. E aí ele cria um boneco de madeira. E ele estende o poder da sua mente ao boneco. Então, de onde o boneco tira o seu poder? Da mente de Gepeto. E cada vez, quanto mais ele se afasta do Gepeto, mais aumenta a mentira. Então vejam a formação da palavra mentira, como ela se adequa aqui. Tira da mente, mente tira, né? Da mente tira. Então o poder sai da mente que originou. Então o nosso ego é um Pinóquio, né? É o Pinóquio que se perde cada vez com mais mentiras, vai encontrando más companhias e vai se afastando cada vez mais da mente de onde ele tira o seu poder e a sua vida, a sua própria existência. E ele se perde, e ele não reconhece mais o Gepeto como a mente. De onde surge a sua vida, de onde surge o seu poder. Então, por isso que o nariz, ele é símbolo do ego. Ele já era símbolo do ego no Antigo Egito, né? E era símbolo do ego atribuído pelos romanos, que eles foram lá e quebraram todos os narizes das estátuas do Egito, né? E também o Napoleão, acho que quebrou o nariz da esfinge, né? Também. E também ele é símbolo da mentira. Então, porque a cada mentira o nariz do Pinóquio cresce. Isso é exatamente o mecanismo de funcionamento do ego. Ele acredita que tem vida própria, ele não pode admitir que ele tira a força da mente daquele que o criou e ele passa a viver, então, assim. Agora uma parte. Chegou um velhinho no céu e chegou lá e o São Pedro disse: qual é o seu nome, meu bom velhinho? Não sei. Como não sabe? Esqueci. Mas não pode, isso nunca aconteceu aqui antes. Como que alguém vai esquecer o nome? Como é que eu vou achar a sua ficha? O senhor precisa me dizer seu nome. Não sei, não sei, esqueci. Né? Aí, não, o senhor tem que saber, tente se lembrar e nada. Aí eu vou chamar o chefe. Chamou Jesus. Jesus, tem uma pessoa aqui que não lembra o nome, eu não sei o que fazer. Deixa que eu converso com ele, vamos ver se eu ajudo. Aí chegou lá, mas o senhor não lembra de nada, meu bom senhor? De nada, nada. O seu nome, como é que foi sua vida? Olha, eu só lembro de uma coisa, que lá na terra eu era carpinteiro e tive um filho que ficou muito famoso. Aí Jesus olhou para ele e disse: papai! E o velhinho olhou para ele e disse: Pinóquio? Muito bom. Era o Gepeto. Não era José. O ego não pode se dar ao luxo de conhecer coisa alguma. O conhecimento é total e o ego não acredita em totalidade. Essa descrença é a sua origem e, apesar do ego não te amar, ele é fiel aos próprios antecedentes, gerando como foi gerado. A mente sempre reproduz do modo como foi produzida. Produzido pelo medo, o ego reproduz o medo. Essa é a aliança do ego e essa aliança faz com que ele seja traiçoeiro para com o amor, porque tu és amor. O amor é o teu poder, que o ego tem que negar.
ele também tem que negar tudo que esse poder te dá, porque ele te dá tudo. Ninguém que tenha tudo quer o ego. Seu próprio autor, então, não o quer. A rejeição é, portanto, a única decisão que o ego poderia encontrar se a mente que o fez conhecesse a si mesma e se ela reconhecesse qualquer parte da filiação, conheceria a si mesma. Quando nós olhamos para nossas atitudes egóicas, para atitudes em algum momento que a gente sente raiva, ou ódio, ou indignação, nós mesmos rejeitamos isto em nós mesmos. Porque se olharmos para aquele momento em que nós agimos deste modo, nós não vamos aceitar aquilo. Então, nós mesmos vamos sentir rejeição por estes momentos que vivemos em tais atitudes. Então, isso explica quando ele nos coloca que o próprio criador do ego rejeita o ego, porque ele não pode aceitar tal comportamento, tais condicionamentos que o ego nos impõe. Mas, quando nós saímos da mente certa e entramos no ego, é isso que nós vamos fazer. É assim que nós vamos nos comportar. Então, o ego é educado para ter determinados comportamentos. Mas o ego é totalmente insano. Ele reproduz a insanidade e a sua defesa é insana. Como ele foi criado pelo medo, o ego é resultado do medo, ele vai reproduzir o medo, porque nós reproduzimos todos os nossos comportamentos. Então nós nos reproduzimos e reproduzimos os nossos comportamentos, os comportamentos que nós adotamos. Na fórmula da nossa constituição física tem carbono. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. É disso que são formados os corpos orgânicos, como o nosso. Então, carbono, vocês lembram, era aquele papel que você botava entre duas folhas, quando você escrevia em cima, reproduzia embaixo. Então, carbono, ele é o elemento de reprodução. Então, nós nos reproduzimos. Filho de peixe, peixinho é. Os nossos descendentes reproduzem a nós mesmos. Então, por quê? Porque na fórmula tem carbono. Então, isso é uma característica não só da formação do corpo físico, como da nossa mente. Porque se nós estamos no ego, nós vamos reproduzir o medo. Se nós estivermos na mente certa, nós vamos reproduzir o amor. Nós seremos amorosos. E só reproduziremos o amor. Quando o dia que a gente está muito amoroso, muito feliz, a gente reproduz isto. No momento que a gente está com raiva, a gente reproduz raiva. Então, só que o ego não ama, mas ele é fiel ao elemento carbono. Ele aprendeu a reproduzir-se a si mesmo. E reproduz, porque em qualquer instância nós só reproduzimos. Nós podemos reproduzir a alegria, o amor, o contentamento ou o medo, que gera conflito, confusão, ódio, raiva, vingança.
O ego, portanto, se opõe a toda apreciação, a todo reconhecimento, a toda percepção sã e a todo conhecimento. Percebe a ameaça destas coisas como total, porque sente que todos os compromissos que a mente faz são totais. Forçado, então, a se desprender de ti, está disposto a se ligar a qualquer outra coisa, mas não há nenhuma outra coisa. A mente pode, no entanto, inventar ilusões e, se o fizer, vai acreditar nelas, porque é assim que as fez. Então, assim, vamos pegar o Pinóquio. O Pinóquio, ele é uma criação à parte do Gepeto, mas a mente do Gepeto que dá vida ao Pinóquio. Mas ele apronta uma e não consegue ficar para fazer a correção. Então ele se afasta. Então, forçado a desprender-se de ti pelos próprios equívocos que comete, ele tenta se prender a qualquer outra coisa. Como não tem outra coisa a não ser a fonte, que é o Gepeto, ele cria fantasias e ilusões e passa a acreditar nelas. Então, quando nós nos desprendemos de Deus, nós criamos as fantasias que nós vivemos agora e passamos a acreditar nelas. Então, essas fantasias que nós vivemos, elas são o ego. Quais fantasias? O poder. O poder é uma fantasia. Por quê? Porque não é uma realidade. Que uma realidade é para sempre. E o poder não é. Não tem no mundo um só histórico de um poder que durou para sempre. Não tem. Então, isso pertence às nossas ilusões, que nós podemos ser muito poderosos. E aí nós nos iludimos, porque nós nos forçados a, por nós mesmos, veja bem, não é que fomos expulsos do paraíso, porque aqui poderia se entender, forçado a se desligar de ti, que é a mente una, né? Agora, forçado, porque nós temos medo de voltar lá e dizer, olha, eu errei, perdão, quero fazer a expiação, quero me reconciliar, quero voltar para o céu. Então nós não queremos voltar. E isso que força a separação. Não é que Deus forçou ou fez a expulsão do paraíso. A expulsão aconteceu no sentido inverso. Nós é que saímos do paraíso de livre e espontânea vontade. Então entendemos assim, forçado a se separar de ti. Né? Então, de ti é a tua mente certa, ao teu espírito. Então o ego sai e ele precisa criar fantasias, porque ele não tem nada para se segurar a não ser a mente una do Criador. Né? Então, o que é que nós inventamos? Inventamos o nosso próprio reino, o nosso próprio paraíso, e nesse paraíso nós criamos ilusões, como um carro bonito, um cruzeiro, uma moto, um iate, uma casa, um apartamento de cobertura, uma casa à beira da praia, uma casa no campo, e a gente passa a nossa vida em função dessas ilusões. Eu reforço sempre que não é que você não possa ter as coisas. Não há como negar que a casa está aí, que o carro está aí, que você tem um corpo. O primeiro erro é se iludir pensando que isso é de verdade. O segundo é negar a existência dessas coisas. Porque elas têm poder e existem porque a nossa mente tem o poder de criar. Mesmo o ego tem. Por quê? Porque ela tem o poder que nossa mente tem, porque foi criado pela nossa mente e ela reproduz esse poder.
O ego reproduz o poder que tira da mente. E por isso a ilusão é associada à mentira. Então, veja quantas ilusões nós criamos nesse mundo. De que vamos ser felizes. E aí como nós nos desconectamos da felicidade perfeita em Deus, nós buscamos a felicidade em qualquer outra coisa. Não há outra coisa. Não há felicidade em outra coisa. No entanto, nós então criamos uma fantasia. Faça esse cruzeiro pelo Caribe e você será feliz. Aí você vai. A comida é ruim, a tua cabine é péssima, o garçom não te atende direito, né? Você só se irrita a viagem inteira. Oh, como fui feliz! Então, não tem felicidade em nada, mas nós não podemos viver sem pelo menos a fantasia ou a ilusão da felicidade. Não tem nada que possa trazer a felicidade, não tem nada no mundo. Tá? Mas então a gente fantasia que eu vou ser feliz se eu encontrar a bela adormecida, vou ser feliz se encontrar o príncipe encantado, vou ser feliz se agora comprar essa casa nova, vou ser feliz se eu tiver um carro, vou ser feliz se eu tiver uma roupa nova, vou ser feliz se eu tiver qualquer coisa que você procura no mundo para substituir a felicidade real. Então, nesse sentido é que nós nos prendemos às ilusões. E por que a gente diz então que a única previsão certa é: tu terás a plena paz e a felicidade perfeita em Deus para sempre? Porque toda ilusão termina em desilusão. E a desilusão é a melhor coisa que pode nos acontecer. Porque à medida que vamos nos desiludindo, nós vamos vendo as coisas como elas verdadeiramente são. Nós vamos vendo as coisas verdadeiras, como elas são. E à medida que vamos vendo como elas são, nós vamos percebendo que nós podemos então compreender as coisas como elas são, apreciá-las e amá-las como elas são. Então, assim nós vamos voltar ao conhecimento pleno. Por quê? Porque o ego ele não pode compreender, porque o ego vê tudo separado. Ele vê você lá e vê eu aqui. Ele vê eu aqui e vê você lá. Então, não tem plenitude em nada que o ego faz. Mas se nós compreendermos que nós somos parte dessa única mente, nós vamos apreciar isto. E aí nós poderemos amar uns aos outros, porque compreenderemos que somos a mesma mente. Então, o ego não pode compreender isso. E é assim que ele funciona. Então, esse livro, eu tenho dito, ele é um manual para compreendermos a nossa mente. Mas a parte da mente equivocada, que nós chamamos ego. Porque nós temos que compreendê-lo para entender como ele funciona, para poder desligá-lo. Porque se você tem lá, como a gente via, que agora não é mais assim, né? Aquelas bombas cheias de fiozinho, que ficava lá com o relógio tic-tac, 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 aquelas bombas relógio, que é uma coisa que a gente vê nos filmes de antigamente ainda, né? Então ia um técnico lá para desmontar a bomba. Só que se ele desligasse o fio errado, a bomba explodia com ele junto, né? Então ele tinha que compreender o mecanismo daquela bomba para desativá-la. E assim, o nosso ego é uma bomba relógio. Então nós temos que aprender como ele funciona para desativá-lo, porque senão ele vai explodir com a gente. Porque ele explode com a gente. Está cheio de gente aí que está explodida.
que tem explosões de ego, explode, 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 e junta os cacos e volta. Tinha um filme que tinha o Exterminador do Futuro, que era assim, né? Que era uma máquina, e esse desmontava todo e os cacos vinham, se juntavam e ele continuava. O nosso ego é assim. Ele se explode, explode todo, mas junta os cacos e volta. Eu vou resistir, eu vou continuar, né? Na insanidade. Né? Porque é assim que o ego, ele luta pela sua existência. Né? E ele luta contra tudo e contra todos, pela sua própria existência. Se ele resolvesse voltar para a verdade, ele ia rejeitar todo esse comportamento insano que está tendo dentro dessas condições. É isso que nós temos que aprender a fazer. Ele se iluminou sentado embaixo da árvore chamada Bombax, ou árvore de Bó. É uma árvore originária da Índia, que tem uma flor roxa, que forma cachopa, assim. E aqui no nosso inverno tem uma árvore, aqui nessa pracinha do Taque, tem uma árvore de bó. Né? E no inverno ela flori intensamente. E cai muito aquelas flores, vão caindo, é uma cachopa assim que dá na mão, assim. E até eu sempre atribuo a iluminação dele, tanto cai aquelas flores na cabeça, da cacetada. Muito pesado. É pesada, cara. Aquilo se vê numa flor alta, pó, pó, pó. Ele disse que ele se iluminou sentado embaixo dessa árvore. Então nunca é demais, Roberto. Depois, no inverno, está chegando agora, vou te apresentar a árvore. Passar uns dias lá meditando. Para ver se a gente se ilumina também. Né? E é assim, é bombax, né? Uma bomba. Então, a bomba caiu, tanto caiu a bombax na cabeça dele que ele se iluminou. Né? Lá na Índia, em Sarnath, onde ele fez o seu primeiro discurso, tem um templo, que é o lugar onde ele fez o primeiro discurso, que é o discurso silencioso. Né? E lá tem não é a árvore original, mas lá eles plantaram uma árvorezinha e dizem que é uma mudinha que veio a partir da árvore original. Não sei se é ou não é, foi assim que eu compreendi. Né? Mas lá tem a tal da árvore também. E uma vez eu disse a uma pessoa desse discurso silencioso, né? E ele queria saber, mas onde está escrito? Eu digo, não está escrito, foi silencioso. Eu não disse uma palavra. Que se atribui que ele voltou, né? E os amigos começaram, e ele disse que ele tinha encontrado alunos e assim, né? E os amigos desdenharam. Né? Disseram, você, tu, o maluco, se iluminou, não sei o quê. E ele ficou em silêncio, e parece que ele simplesmente achou uma rosa e mostrou a rosa para os amigos, deu a rosa, não disse nenhuma palavra. E aí os amigos sentiram que realmente ele tinha mudado. Foi alguma coisa assim, eu não sei bem corretamente como é que foi, mas foi alguma coisa nesse sentido. E é assim que acontece com todos nós, a gente sai para o mundo, mas isso não impede que a gente tenha as coisas. Quando a gente chama isso tudo de são ilusões, é porque nós nos iludimos que isso vai nos trazer felicidade. Agora, se você vê a coisa sem ilusão, você está vendo a coisa como ela é. Então, você não se ilude com nada que você possa ter. Você tira a ilusão e as coisas continuam aqui e você pode compreendê-las porque não está iludido por elas e pode apreciá-las e pode amá-las. É uma busca da felicidade onde ela não está. Mesmo que a viagem seja toda perfeita,
Não é lá que está a felicidade. Porque, por exemplo, se você está com dor de dente aqui, você sabe fazer um cruzeiro. A dor de dente continua ou ela some e você é feliz? A dor de dente está contigo. Não é que está aqui. Ah, eu estou com dor de dente porque eu estou aqui. Se eu for fazer um cruzeiro no Caribe, o dente não vai doer. Se você não curar o dente, ele vai doer igual. Agora, não quer dizer que não tenha viagens perfeitas, de organização, que todo mundo te trata bem. Mas não importa, você pode chegar lá e não ser feliz com aquilo. Não é simples, não tem nada que possa te dar a felicidade neste mundo. Mas se você conquistar a felicidade na tua mente, porque ela está na tua mente, mas não na parte do ego, ela está na parte da mente que está ligada a Deus, ao Espírito. Né? Mas se você se conectar com ela, qualquer lugar do mundo é bom e você será feliz. Não importa onde você está. Então você pode estar no lixo ou no luxo, você vai ser feliz da mesma forma. Não é o lugar, não é o que você tem no mundo, não é o que você conquistou, não é a roupa, não é o carro, não é a casa que vai te trazer felicidade. Então, quando a gente fala, não é a viagem, né? Então, quando a gente fala na ilusão, é isso. Nós criamos fantasias de que alguma coisa vai nos fazer feliz aqui. Isso é a fantasia, isso é a ilusão. Então, o ego pode criar fantasias. Mas não pode, mas a fantasia, porque ela não é real, ela não pode te dar a felicidade. Então você pode ter momentos de euforia, de divertimento, né? Mas a alegria, ela é real, a alegria é para sempre. A felicidade é para sempre. E a paz também é para sempre, ela é eterna, ela é plena. Não tem alegria em pedaços. Não tem alegria ou felicidade ou paz, um pouquinho de paz. Então, da mesma forma, é assim. Às vezes a gente quer a paz no mundo. Não tem paz no mundo. Nunca teve e nunca haverá. O que a gente tem no mundo são tréguas. Nós vivemos momentos de tréguas. Então, a gente acha que isso é a paz. A gente acha que uma trégua dos conflitos é a felicidade. Ah, como estou feliz, hoje não tive nenhum problema. Isso é uma trégua entre um conflito e outro, entre uma confusão e outra. Mas isso não é a paz, isso não é a alegria, isso não é a felicidade. Então, nós fantasiamos. Ah, isso deve ser a felicidade, isso deve ser o máximo. Né? Então nós vamos fantasiando. Agora, eu posso fazer um cruzeiro e ele ser perfeito. A cabine ser ótima, o garçom ser perfeito. Tá? Eu posso me sentir confortável. Mas felicidade não é isso. Não é isso. Então, a felicidade é um estado de plenitude que transcende a qualquer situação de confortabilidade que nós podemos conhecer. Mas ela está conosco. Então, você vai resgatá-la, porque as ilusões, nós vamos transcendê-las. E isso não é um processo que se diga dolorido ou de sofrimento. O sofrimento é quando estamos em estado de ilusão. Saiu da ilusão é felicidade, é alegria, porque a alegria é a verdade. A felicidade é a verdade. E a plena paz é a verdade, porque isso é um conhecimento total.
Lembro na semana passada que a gente trabalhou com a questão da totalidade? Então, o que é a totalidade? Nós pegamos como parâmetro, lembra, o mundo onde vivemos, que é instrumento de aprendizado. Então, tudo está contido em tudo, nada está separado. A flor não está separada da árvore, a árvore não está separada do chão, e o chão não está separado do pedaço de chão 1 metro adiante. Está tudo perfeitamente unido. É uma só coisa. E assim são as nossas mentes. Então você não pode lembrar-se do fruto sem lembrar-se da árvore. E sem lembrar-se do chão, de onde a árvore nasce. Então as coisas estão ligadas em perfeição para servirem de instrumentos de aprendizado. Porque se nós observarmos isso, nós vamos nos dar conta que as nossas mentes também estão. E isto, diz o nosso livro ali, é o conhecimento absoluto. Você treina aqui para se dar conta de como é o conhecimento absoluto. Mas o ego não consegue e não quer ver isso. Porque o dia que você começar a olhar o mundo desta forma, como tudo integrado, como tudo maravilhoso e perfeito, quando você compreender o mundo, né, e apreciá-lo, então poderá amá-lo, o ego deixa de existir, porque o ego é incapaz de amar. Então ele vai botar a separação. Não, a fruta não tem nada a ver com a árvore. A fruta é fruta, a árvore é árvore. Não tem ligação, porque a fruta está aqui, a árvore tu nem sabe onde está. Né? E a árvore não tem nada a ver com o chão, porque você arranca a árvore, cadê o chão? Né? Então, nós desconectamos. Você pega um móvel de madeira, você lembra da árvore. Se você lembra da árvore, você tem que lembrar do chão. Mas nós fazemos questão de esquecer, nós não nos damos conta de conectar a fruta, a flor, e a flor, a árvore. E a árvore é o solo. E o solo está conectado. Conecta tudo nesse planeta. Tudo está perfeitamente conectado, não tem nada desconectado. E a nossa mente é assim também, é assim na terra como no céu. Aí nós vamos compreender isso. E aí nós seremos felizes, porque lembramos dessa plenitude, dessa totalidade que é o conhecimento total. E aí estaremos em paz, porque aí a gente não tem mais essa preocupação. Né? Porque a gente sabe como as coisas funcionam. Né? Que o avião pode atrasar, que a cabine pode não ser do cruzeiro, pode não ser do jeito que você queria. Não importa. Eu estou feliz onde eu estou. E é assim que a nossa meditação diz, eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseja, porque compreendemos tudo. Então vamos apreciar a cabine melhor, ou a não tão boa, né? Assim como vamos apreciar o serviço que o garçom nos presta. Independente dele ser o garçom perfeito. Mas ele é parte da nossa mente. Talvez o comportamento dele esteja equivocado, porque a gente compreende o ego, que se a pessoa está no ego, ele não está em sã consciência, porque o ego é insano e reage com insanidade. Assim. Mais alguém? Assim, a vida não é uma ilusão, a vida é uma certeza. A ilusão é sinônimo de não vida. Porque enquanto estamos iludidos, nós não vivemos realmente. Então, veja assim. Veio uma moça aqui chorando porque ela está desiludida, porque descobriu que o seu príncipe encantado era um sapo. Você preferia continuar iludida mais 10 anos? Ou descobrir agora que ele não é um príncipe encantado?
Então veja, como a desilusão é colocada para a gente como uma tragédia, porque o ego coloca, porque ele nos ilude com as ilusões e as fantasias. Então quando a gente se desilude, a gente acha que tem que chorar. Nada, alegrai-vos. Né? Agora vocês estão vendo como a coisa é. Agora você pode compreendê-la, apreciá-la e amá-la. Agora vai lá, tu já sabe agora como é que é o teu príncipe. Agora você pode compreendê-lo. Antes você não estava vivendo. Não tem vida enquanto estamos iludidos. Então, esse mundo ele está cheio de ilusões. Mas se a gente tirar a ilusão das coisas, você vai ver que mudou o mundo. É assim que a gente muda o mundo. Quando a gente compreende o fim da ilusão, é o início da compreensão. Então, aí é que nós vamos começar a viver realmente. Aí nós podemos estar em paz e sermos plenamente felizes. Aqui. Não é que, quando for para o céu, o mundo, ele pode ser o céu, se você compreendê-lo, apreciá-lo e amá-lo, porque isso são atributos celestiais, ou pode ser o medo, se você reproduzir o medo e as fantasias do ego nele. Então nós podemos escolher. Agora, nós queremos amar ou queremos reproduzir o amor ou queremos reproduzir o medo? Estão sempre querendo impor através do medo. Sempre elas estão querendo levar o medo às outras pessoas, porque o medo paralisa a pessoa. Então você pode dominá-la. Mas o amor dá vida àquilo que está paralisado, ressuscita os mortos. Então esse é o sentido de ressuscitar os mortos, é trazê-los de volta à vida. A vida com medo não é vida, com doença não é vida, com ilusão não é vida, com sofrimento não é vida. É só perguntarmos para qualquer pessoa que está sofrendo, e aí, que tal? A pessoa vai dizer, como vai a vida? A gente pergunta. Isso não é vida. Não é mesmo. Não é. Então, na ilusão, não está a vida. Agora, eu posso ter um carro bom? Claro que pode. Por que não? Deve ter, se você tem condições. Mas então, é uma ilusão fazer um turismo, um cruzeiro? Não. Uma ilusão é se você pensa que aquilo é que vai te fazer feliz. Aí é uma ilusão. Porque aí você vai voltar, às vezes, do jeito que você foi. Não vai ser mais feliz. E agora? O que vai te fazer feliz agora que você já fez o cruzeiro? Agora acho que a minha felicidade vai ser se eu for para a Patagônia. Não, se você começar assim, você vai ver que você se ilude e joga, projeta, agora é isso, agora é aquilo, é como uma criança. Cada dia é outra coisa que vai fazê-la feliz. Cada dia ela quer um brinquedo novo, que é uma forma de buscar a felicidade numa coisa externa. E assim o adulto faz a mesma coisa. Cada dia ele quer um brinquedo novo como forma de buscar a felicidade numa coisa externa. Mas não é que você não possa ter as coisas, pode ter tudo. Não há nada que você não possa ter. Nada. Pode ter qualquer coisa. Mas você tem que saber que aquilo é do pó e ao pó retornará. Aí você compreendeu que o carro novo é pó e ao pó retornará. Ele apenas vai servir-te para as tuas necessidades durante um tempo. E assim tudo. Aí você pode compreender e apreciar o carro novo, pode amá-lo como parte do todo. O Espírito Santo desfaz
faz ilusões sem atacá-las, porque não pode absolutamente percebê-las. Portanto, elas não existem para ele. Ele resolve o conflito aparente que elas engendram, percebendo o conflito como sem significado. Eu já disse que o Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é, e ele é sem significado. O Espírito Santo não quer que tu compreendas o conflito, ele quer que reconheças que, porque o conflito não tem significado, é incompreensível. Como eu já disse, a compreensão traz apreciação e a apreciação traz amor. Nada mais pode ser compreendido porque nada mais é real e, portanto, nada mais tem significado. É assim, ele não quer que você fique perdendo tempo tentando entender o conflito. Não significa nada. Então, por exemplo, a ilusão, ela é um conflito. Em que sentido a ilusão é um conflito? É um conflito porque assim, eu tenho a almofada. Tá? Agora que eu tenho essa almofada, eu vou ser feliz. Porque tudo que eu queria na minha vida era ter uma almofada dessas. Bom, o conflito é que a almofada é pó e ao pó retornará. Não tenha dúvida disso. O conflito é que nós acreditamos que uma coisa, por um lado, nós sabemos que ela é pó e que ao pó retornará, possa ser verdadeira ou real. E esse conflito não há como compreender. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele desfaz o conflito porque ele diz que isso não tem significado. Então, uma vez que ele desfez o conflito, você pode compreender. O que a gente pode compreender? Agora eu posso compreender que a almofada é pó e o pó retornará. Mas ela está aqui. Então não tem mais conflito na almofada, porque o Espírito Santo retira a fantasia ou a ilusão que nós colocamos. Pode nos servir. Né? Então, é assim. Ela não tem o valor que nós damos a ela, mas ela tem utilidade. Então retira o valor fantasioso, o valor, a ilusão que nós colocamos nela. Você vê ela como pela utilidade. Fora isso não tem valor nenhum. Então se a almofada deixou de ter utilidade, para mim não vale mais nada. Então por que é que eu vou ter R$100 e valorizar aqueles R$100 se eu não tenho o que fazer com ele, se eu não tenho utilidade nenhuma para aquilo? Então, retira a ilusão de que se você acumular não sei quantos bilhões, você vai ser feliz. Você nem tem como utilizar aquilo tudo. Então, vou fazer o quê? Vou botar numa offshore, vou botar num paraíso fiscal, bilhões e bilhões que eu não vou usar nunca. Então, qual é a utilidade disso? Nenhuma. Porque você nem mesmo pode utilizar. Porque se você começar a utilizar, eles vão olhar, epa, de onde veio isso? Então não faz sentido. Isso é um conflito que a nossa mente tem. Então retira o significado que nós damos às coisas, as ilusões que nós damos às coisas. Vê a coisa como ela é. E aí você pode compreendê-la, apreciá-la e amá-la. E isso nós temos que colocar em prática em tudo que nós percebemos. Tem que ver como ela é, tira a ilusão. Então tem uma imagem hinduísta que é um homem com cabeça de elefante. É o Ganesh. E as pessoas dizem que ele é o Deus Ganesh, que é o removedor de obstáculos. Porque com a tromba vai remover os obstáculos. A gente tem para vender aqui na loja. Tá?
Então, diz que é bom ter. Aí você pendura em casa e ele vai remover os obstáculos. Isso é a fantasia, a ilusão. Não é Deus e é um pedaço é uma forma de alguma matriz, pode ser de metal, pode ser de madeira, pode ser de resina, de plástico, de qualquer coisa que seja, né? E não passa disto. Então, qual a utilidade que eu posso ver? Tira a fantasia e você vê a utilidade. Então, a utilidade é assim. O que é que o elefante tem? Qual é a maior característica que o elefante tem que está associada à cabeça? A memória. Então, o homem com cabeça de elefante tem utilidade para quê? A imagem de um homem com cabeça de elefante. Então, o Ganesh, se você tirar a fantasia e buscar o significado que pode nos ser útil, o Ganesh representa o homem sábio. O homem sábio é aquele que nunca esquece a sua origem divina. E a nossa origem divina é plena paz e felicidade para sempre. É essa a nossa origem. Mas nós esquecemos dela. Então nós temos que relembrá-la. Por isso que quanto mais a gente disser, tu terás a plena paz e felicidade perfeita em Deus para sempre, mais nós vamos lembrar a outra pessoa e por ouvirmos, lembraremos nós também. Então, por quê? Porque nós nos deixamos iludir com as ilusões e não conseguimos perceber o significado, não conseguimos compreender. Então agora eu quero um Ganesh lá em casa. Agora eu vou compreendê-lo, vou apreciá-lo e vou amá-lo. E não importa de que material é feito, eu vou apreciar se é de madeira, desde a árvore de que foi construída, que vem do chão e que integra tudo. E a pessoa que construiu aquilo também. Então eu vou apreciar cada momento daquele objeto que eu tenho lá em casa. E aí eu posso amá-lo. E amá-lo não significa que eu estou amando um ídolo de madeira, com forma de cabeça de elefante. Significa que eu posso amar a tudo e a qualquer coisa. Eu posso amar você, porque eu compreendo você, porque eu aprecio você. Então eu posso amar você. Se eu não compreender e não apreciar você, eu não posso amar. Então eu posso compreender aquela pessoa que fica 1 mês ou 2 lá na Tailândia ou na Índia, esculpindo da madeira uma peça de madeira. Eu posso compreender por que ele está fazendo aquilo. E eu posso apreciar o trabalho e o homem que trabalhou. Eu posso apreciar a matéria e a origem dela. Então eu amo tudo. Eu amo a madeira que está aqui, esculpida em forma de cabeça de elefante. Eu amo a árvore que originou aquele pedaço de madeira. Eu amo o chão que gerou aquela madeira. E amo a pessoa que produziu aquilo. E todas aquelas que trouxeram esse pedaço de madeira até chegar aqui. Então, isso é apreciação. E só compreendendo todo esse trajeto nós podemos amar. Então você ama tudo, sem exceção. Você ama a pessoa que fez, a pessoa que plantou a árvore, o chão onde ela foi plantada. Então tudo se torna sagrado. Porque tudo o que é amável é sagrado. Então o chão, o solo é sagrado, a árvore é sagrada, a madeira é sagrada, assim como é também
todas as pessoas que participaram em todo esse processo, desde o plantio da árvore até a colheita da árvore, até o processamento, o trabalho de escultura, até a pessoa que embalou para trazer isso para cá, até chegar até aqui. Veja quantas pessoas estão trabalhando para trazer coisas, para fazer coisas para nós. E tudo isso está integrado, a gente não pode separar uma coisa da outra. E se nós compreendermos isso, vamos apreciar tudo, vamos apreciar uma estátua, vamos apreciar uma pedrinha, vamos apreciar uma almofada, porque nós compreendemos isso. E aí podemos amar, só que o amor ele liberta, a verdade te libertará, a ilusão te prende. Então você ama e está liberto, você não está preso à almofada, não está preso à cabeça do elefante, não está preso, não tem conflito quando você ama. Você desfaz todos os conflitos. Todos os conflitos. Então, o conflito, ele está na matéria porque nós o percebemos assim. E aí nós trazemos o conflito para dentro de nós e projetamos o nosso conflito lá fora. Porque nós queremos a eternidade e apostamos numa coisa finita. A gente aposta todas as nossas fichas nesse mundo material. É aqui que a gente faz todos os nossos investimentos. Por isso, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Você coloca aquilo ali é que você vai valorizar. Se é uma ilusão, é ilusão. Eu acho que até quinta-feira, o vídeo da reunião da semana passada já deve estar publicado no YouTube. Eu recomendo que assistam outra vez. Porque eu editei o vídeo, né, e realmente se a gente tem que rever aquilo umas 2 ou 3 vezes para compreender a intensidade do aprendizado que ali está. Nessa reunião que tivemos a semana passada, na qual continuamos hoje, né, porque o aprendizado é imenso. Para compreendermos, apreciarmos e amarmos. Então tem todo um caminho ali para a gente buscar isso. Tá? Se mantiveres em mente o que o Espírito Santo te oferece, não pode ser vigilante a favor de coisa alguma, a não ser de Deus e do seu reino. A única razão pela qual podes achar isso difícil de aceitar é que podes ainda pensar que existe algo mais. A crença não requer vigilância, a não ser que seja conflitada. Se existem componentes conflitantes dentro dela que conduziram a um estado de guerra e a vigilância então veio a ser essencial. A vigilância não tem lugar na paz. Ela é necessária contra crenças que não são verdadeiras e nunca o Espírito Santo teria apelado para isso se não tivesses acreditado no que não é verdadeiro. Quando acreditas em alguma coisa, fazes com que seja verdadeira para ti. Quando acreditas no que Deus não conhece, o teu pensamento parece contradizer o seu, e isso faz com que pareça que o estás atacando. A vigilância que a gente atribui ao vigiar e orar, ela não é necessária na paz. Ela é necessária na guerra, né, no conflito. Então, porque nós temos crenças conflitantes, é que o Espírito Santo, então, ele diz ali, apelou para a vigilância. E como que é isto? Vigiar e orar. Por quê? Porque a nossa crença, ela é conflitante. Então, quando nós
acreditamos naquilo que Deus não conhece, né? Então nós acreditamos que nós o estamos atacando. O que Deus não conhece? O erro. Nós acreditamos no erro. Eu acredito na raiva, eu acredito na vingança, eu acredito no medo. Deus não conhece isso. Então, quando eu ataco alguém com raiva, eu acredito que eu estou atacando a Deus. Por isso que eu vou lá e pequei contra Deus. Então, não existe o pequei contra Deus. Porque Deus não conhece isso. Deus não conhece o pecado. Mas tu colocar reconhece, é como se ele conhecesse e agora estivesse ignorando. Porque reconhecer é conhecer de novo. Por isso que a palavra está correta, que Deus não conhece. Tá? Ele não conhece porque reconhece seria reconhecer uma coisa que ele já conhecia. Então, é como se quando você chegasse aqui, Jorge, não estás me reconhecendo? Se eu nunca te conheci, não posso te reconhecer. Tá? Não te reconheço porque eu nunca conheci você. Tá? Então Deus não conhece mesmo. Tá? Ele não conhece. Agora a tua colocação está boa porque no sentido que nós usamos a palavra, reconhecer seria, não reconhecer seria ignorar. Mas você ignora uma coisa que você conhece. O pecado não. Tá? Deus é onipresente, então Ele está presente em tudo. Mas o teu pecado Ele não conhece. Porque se Deus conhecesse o pecado, o erro, o equívoco, a raiva, o medo, o ódio, a vingança, Ele estaria contaminado por isso. Aí cairia do posto de Deus para o posto de igual a nós. Seria o impeachment. Estaria sujeito ao impeachment. Né? Ele conhece os mesmos erros que nós, então não pode ser Deus. Né? Então, Deus é perfeito, então ele não conhece mesmo isso. É santo, é puro, é perfeito, né? É imaculado, não tem nada lá. Né? Agora, por isso que Deus só vê em nós o que é bom, o que é santo e o que é amável. Tá? Então, isso Ele conhece em nós. Por isso que nós nunca deixamos de ser seus filhos. Tá? Essa outra parte é a nossa crença conflitante. Então, é a nossa crença que gerou o conflito. Né? Isso Deus não conhece, esse conflito. Então, por isso que o pecado, quando a gente fala pequei contra Deus, eu vou usar essa expressão, né? Nós achamos que estamos atacando Deus. Você não pode atacar Deus. O que é sagrado não pode ser profanado. Não há como atacar Deus. Né? Então, por quê? Porque o amor, aquilo que está em tudo, não tem oposto. Então não pode ser atacado. Mas o medo se opõe ao amor. Então ele acredita que pode atacar o amor, mas não pode. Então, o amor, aquilo que tudo abrange, não tem opostos. É assim que está escrito lá no começo do livro. Mas o medo se opõe ao amor. Isso não significa que o amor tem como oposto o medo. Porque não tem opostos, ele abrange tudo. Mas o medo se opõe ao amor. Então o ego se opõe ao espírito, mas o espírito não tem opostos. Então é da maneira como nós entendemos. Por que o ego se opõe ao espírito? Porque se ele aceitar o espírito como verdade, é a mesma coisa que acabou a brincadeira. Né? Então ele não vai aceitar. Ele não aceita. Porque ele sabe que isso é o impeachment dele. Né?
Então, como Deus desconhece o pecado, quando nós pecamos, nós acreditamos que estamos atacando Deus, o que não é possível. Então, isto é uma garantia, isso é uma libertação. Isso é uma grande libertação, essa compreensão. Por quê? Por quê? Porque nós achamos que atacamos Deus, nós temos medo de Deus. E isso nos impede de voltar a Deus. O próprio medo. Quando lá nos primeiros parágrafos de hoje, ele disse que nós fomos obrigados a se afastar, né, um afastamento, né, não me lembro as palavras exatas, mas acho que foi no primeiro, no segundo parágrafo que lemos hoje. Né? Então, nós temos medo de voltar para Deus e isso nos afasta, porque nós achamos que cometemos um pecado contra Deus. Pinóquio achou que cometeu um pecado contra Gepeto porque desobedeceu a orientação de Gepeto. Então, e se nós compreendermos isso, vamos apreciar tudo, vamos apreciar uma estátua, vamos apreciar uma pedrinha, vamos apreciar uma almofada, porque nós compreendemos isso. E aí podemos amar, só que o amor ele liberta, a verdade te libertará, a ilusão te prende. Então você ama e está liberto, você não está preso à almofada, não está preso à cabeça do elefante, não está preso, não tem conflito quando você ama. Você desfaz todos os conflitos. Todos. Então, o conflito, ele está na matéria porque nós o percebemos assim. E aí nós trazemos o conflito para dentro de nós e projetamos o nosso conflito lá fora. Porque nós queremos a eternidade e apostamos numa coisa finita. A gente aposta todas as nossas fichas nesse mundo material. É aqui que a gente faz todos os nossos investimentos. Por isso, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Você coloca aquilo ali é que você vai valorizar. Se é uma ilusão, é ilusão. Se mantiveres em mente o que o Espírito Santo te oferece, não pode ser vigilante a favor de coisa alguma, a não ser de Deus e do seu reino. A única razão pela qual podes achar isso difícil de aceitar é que podes ainda pensar que existe algo mais. A crença não requer vigilância, a não ser que seja conflitada. Se existem componentes conflitantes dentro dela que conduziram a um estado de guerra e a vigilância então veio a ser essencial. A vigilância não tem lugar na paz. Ela é necessária contra crenças que não são verdadeiras e nunca o Espírito Santo teria apelado para isso se não tivesses acreditado no que não é verdadeiro. Quando acreditas em alguma coisa, fazes com que seja verdadeira para ti. Quando acreditas no que Deus não conhece, o teu pensamento parece contradizer o seu, e isso faz com que pareça que o estás atacando. Então, porque nós temos crenças conflitantes, é que o Espírito Santo, então, ele diz ali, apelou para a vigilância. E como que é isto? Vigiar e orar. Por quê? Porque a nossa crença, ela é conflitante. Então, quando nós acreditamos naquilo que Deus não conhece, né, então, nós acreditamos que nós o estamos atacando. O que Deus não conhece? O erro. Nós acreditamos no erro. Eu acredito na raiva, eu acredito na vingança, eu acredito no medo. Deus não conhece isso. Então, quando eu ataco alguém com raiva,
eu acredito que eu estou atacando a Deus. Por isso que eu vou lá e pequei contra Deus. Então, não existe o pequei contra Deus. Porque Deus não conhece isso. Deus não conhece o pecado. Mas tu colocar reconhece, é como se ele conhecesse e agora estivesse ignorando. Porque reconhecer é conhecer de novo. Por isso que a palavra está correta. Que Deus não conhece. Ele não conhece porque reconhece seria reconhecer uma coisa que ele já conhecia. Então, é como se quando você chegasse aqui, Jorge, não estás me reconhecendo? Se eu nunca te conheci, não posso te reconhecer. Tá? Não te reconheço porque eu nunca conheci você. Tá? Então Deus não conhece mesmo. Tá? Ele não conhece. Agora a tua colocação está boa porque no sentido que nós usamos a palavra, reconhecer seria, não reconhecer seria ignorar. Mas você ignora uma coisa que você conhece. Tá? Deus é onipresente, então Ele está presente em tudo. Mas o teu pecado Ele não conhece. Porque se Deus conhecesse o pecado, o erro, o equívoco, a raiva, o medo, o ódio, a vingança, Ele estaria contaminado por isso. Aí cairia do posto de Deus para o posto de igual a nós. Seria o impeachment. Estaria sujeito ao impeachment. Né? Ele conhece os mesmos erros que nós, então não pode ser Deus. Né? Então, Deus é perfeito, então ele não conhece mesmo isso. É santo, é puro, é perfeito, né? É imaculado, não tem nada lá. Né? Agora, por isso que Deus só vê em nós o que é bom, o que é santo e o que é amável. Tá? Então, isso Ele conhece em nós. Por isso que nós nunca deixamos de ser seus filhos. Tá? Essa outra parte é a nossa crença conflitante. Então, é a nossa crença que gerou o conflito. Né? Isso Deus não conhece esse conflito. Então, por isso que o pecado, quando a gente fala pequei contra Deus, eu vou usar essa expressão, né, nós achamos que estamos atacando Deus. Você não pode atacar Deus. O que é sagrado não pode ser profanado. Não há como atacar Deus. Né? Então, por quê? Porque o amor, aquilo que está em tudo, não tem oposto. Então não pode ser atacado. Mas o medo se opõe ao amor. Então ele acredita que pode atacar o amor, mas não pode. Então, o amor, aquilo que tudo abrange, não tem opostos. É assim que está escrito lá no começo do livro. Mas o medo se opõe ao amor. Isso não significa que o amor tem como oposto o medo. Porque não tem opostos, ele abrange tudo. Mas o medo se opõe ao amor. Então o ego se opõe ao espírito, mas o espírito não tem opostos. Então é da maneira como nós entendemos. Por que o ego se opõe ao espírito? Porque se ele aceitar o espírito como verdade, é a mesma coisa que acabou a brincadeira. Né? Então ele não vai aceitar. Não aceita. Porque ele sabe que isso é o impeachment dele. Né? Auto-impeachment. Mas são raros. Então, como Deus desconhece o pecado, quando nós pecamos, nós acreditamos que estamos atacando Deus. O que não é possível. Então, isto é uma garantia, isso é uma libertação. Isso é uma grande libertação, essa compreensão. Por quê? Por quê? Porque nós achamos que atacamos Deus,
nós temos medo de Deus. E isso nos impede de voltar a Deus. O próprio medo. Quando lá nos primeiros parágrafos de hoje, ele disse que nós fomos obrigados a se afastar, né, um afastamento, né? Não me lembro as palavras exatas, mas acho que foi no primeiro, no segundo parágrafo que lemos hoje, né? Então, nós temos medo de voltar para Deus e isso nos afasta, porque nós achamos que cometemos um pecado contra Deus. Pinóquio achou que cometeu um pecado contra Gepeto porque desobedeceu a orientação de Gepeto. Então agora ele tem medo de voltar, porque tem medo do castigo. E aí está um equívoco tão grande que nós não voltamos para Deus porque temos medo e temos medo porque pensamos equivocadamente que Deus pode nos castigar. Ora, se Deus castiga, e se eu tenho que temer a Deus, então, o que é o inferno, então? Que característica, que atributo é esse que nós damos a Deus? O castigo e o temor. Nós não temos que temer a Deus. Deus é só amor. Como é que vamos temer a Deus? Como vamos temer o amor perfeito, intenso, que nos criou? Como vamos pensar que aquilo que é só amor, e Deus é puro amor, pode nos castigar? Quem castiga é o medo que impõe castigos. É como a Dilma, não há o que temer, a não ser temer. Um trocadilho minha volta. Aonde tem democracia. Então, o Egito era uma teocracia. Estudaram lá o Sócrates, o Platão, o Pitágoras, Jesus. Né? E quando inventaram a democracia na Grécia, o Sócrates disse que isso não ia dar certo. Deram cicuta para ele tomar. Né? Então, é assim, o que é teocracia? Cracia é governo, teo é Deus. E democracia é o quê? Demo é povo. Por que não dá certo o povo governar? Mas o próprio nosso livro, em algum momento, vocês vão ver, se nós ainda não lemos, nós ainda leremos, que ele vai dizer que o código de lei sem Deus não pode funcionar. Não há como funcionar. Nada funciona se você não segue as leis de Deus. Esse código de leis que nós usamos, ele exclui Deus. É o Estado laico, exclui Deus. Então, como que as coisas vão funcionar se as pessoas fazem o que querem? Democracia é cada um fazer o que quer, mas para si mesmo. E isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade. Por isso que quando a gente vê lá o Congresso, você vai ver que cada um faz de acordo com o seu interesse. E esse texto que eu mandei um videozinho, aí onde está o teu coração, é como voto, né? Ele explica bem direitinho, vocês vão ver depois, quem não viu aí, e vão entender por como que cada um vota. E aí, é claro, né, cada um vai votar de acordo com o seu interesse, naquela hora, naquele momento, naquilo que acredita. Porque aqui reforça a mesma coisa. Né? Você cria uma ilusão e passa a acreditar nela. E aí você defende aquilo como se fosse teu tesouro. E você pode defender a verdade e pode defender a mentira. A diferença é que quem defende a verdade, ela tem uma proteção para a mente. Quem defende a mentira vai entrar num estado insano, né?
e depois vai projetar lá fora a insanidade. E esse estado insano que projeta a insanidade lá fora é que a gente viu nessa votação. O governo é para dizer para o povo, para conduzir o povo, e não para ser conduzido pelo povo. Enfatizei repetidamente que o ego acredita que pode atacar a Deus e tenta persuadir-te de que é isso o que tens feito. Se a mente não pode atacar, o ego parte de maneira perfeitamente lógica para acreditar que tens que ser um corpo. Por não ver-te como és, ele pode se ver como quer ser. Ciente da própria fraqueza, o ego quer a tua aliança, mas não como tu realmente és. O ego, portanto, quer engajar a tua mente no seu próprio sistema delusório, pois de outro modo a luz da tua compreensão o dissiparia. Ele não quer nenhuma parte da verdade, porque o ego em si mesmo não é verdadeiro. Se a verdade é total, o não verdadeiro não pode existir. O compromisso com uma coisa ou outra tem que ser total. Elas não podem coexistir na tua mente sem dividi-la. Se não podem coexistir em paz, e se tu queres a paz, tens que desistir da ideia de conflito inteiramente e para todo sempre. Isso requer vigilância só enquanto tu não reconheces o que é verdadeiro. Enquanto acreditares que dois sistemas de pensamento totalmente contraditórios compartilham a verdade, a tua necessidade de vigilância é evidente. Quanto mais você manter o Espírito Santo na mente, mais você vai escolher o amor. Né? Quanto mais escolher o medo, né, mais você vai reproduzir aquilo que você vai reproduzir. Né? Então, o ego puxa a gente para isso. Por quê? Porque, como nesse último parágrafo, ele diz que você, o ego então vai fazer você crer que você é um corpo. Né? E se der um tsunami, o que você pode perder? O corpo. E aí a gente acha que perdeu tudo, porque o ego faz a gente acreditar que é só isso, que nós somos só um corpo. Mas não é o que nós somos. Então, mesmo que perca o corpo, só se perdeu o corpo. E o corpo é nada. Então a mente não se perde. Mas esse é o nosso ego que faz a gente funcionar dentro do medo. Então veja, esse é o conflito. Porque nós somos eternos e queremos a eternidade num corpo que não é. Então nós temos que viver sem o conflito. O corpo acaba, eu não. Disse o poeta, se o avião cair, o problema é dele. Eu continuo voando. É espiritual isso. Muito, muito, muito. Não é o nome dele. Aquele lá Rubens Alves. Rubens Alves. É fantástico. Posso contar? Pode. Se a Raquel deixa? Pode. Pode. A gente estava em Belo Horizonte, Raquel e eu. Nós temos um amigo que tem uma livraria lá. Uma livraria muito tradicional, cinquentenária, já quase centenária. A gente estava lá. E aí estava lá conversando com ele. E dali um pouco veio a Raquel. Vamos, Jorge, vamos, Jorge. Vamos. A Raquel estava assim, em um estado de meio assim, né? Não estava normal. Né? Se aconteceu alguma coisa, e a gente ia pegar um voo
às 3 da tarde, eu acho, né? E era mais ou menos meio-dia. Vamos, e ela estava com o livrinho na mão. Ela disse, tá, aconteceu alguma coisa, não, vamos, alguma coisa aconteceu, ela não queria dizer. Aí nos despedimos e saímos. Aí a Raquel, quando nós saímos, ela pegou o livrinho, abriu lá numa página e mostrou isso aqui, ó. E naquele tempo a Raquel tinha medo de avião. Naquele tempo tinha. E estava escrito mais ou menos assim, que agora não tem mais. Estava escrito mais ou menos assim. Como é que era, Raquel? Você lembra? Aqueles que sonham voam muito alto. Mas pode... Era em forma de poesia, mas era uma coisa assim. Aqueles que sonham muito, eles podem voar muito alto. Mas podem morrer em pleno voo, uma coisa assim. Mas era uma poesia, assim, né? E resumindo, é isso. E aí tu associava. Podem morrer em pleno voo. Em pleno voo é o avião, que ela tinha medo de avião. Ah, meu Deus. Aí nós estávamos indo para São Paulo. Porque eu abri o livrinho, estava na livraria, o Jorge conversou, eu fui lá e abri o livrinho. Bem nessa. Raquel puxou o Jorge e falou, vamos para a rodoviária. Eu disse, quer ir de ônibus? Raquel disse, não, mas aquele medo. Tá bom. Aí tá, aí entramos no avião, como é tradicional, eu botei as mãos assim e ronquei. A viagem toda. E aquilo para Raquel ainda foi um abuso, né? Tormento, né? Eu morrendo de medo e você dorme, né? Lembrei agora do caso lá dos apóstolos, né? Que no meio da tempestade o mestre estava dormindo. Eu digo, Raquel, se cair, o que nós vamos fazer? Não tem por que ter medo. Tá bom, chegamos em São Paulo, não morremos em pleno voo, já não caiu. Chegamos em São Paulo no final da tarde, uma tarde de nuvens densas, escuras, se aproximando uma tempestade. Ai, Jesus Cristo. E aí entramos num táxi. E aí o taxista disse, para onde vocês vão? E a gente tinha reservado um flat, acho que era lá para os lados do Bexiga, não sei da onde, lá, que eu não conhecia nada daquele lado, nem a Raquel. Porque foi que eu pedi para minha irmã que trabalhava com agência de turismo reservar. O hotel ela reservou aquilo. Tá bom. Aí o cara foi dizer, lá que vocês vão, naquela região, lá só tem bandido. Olha, é o lugar mais perigoso de São Paulo, que foi dizer nós no táxi, aquelas nuvens escuras. Aquele ar de tempestade se aproximando. Aí passamos por um edifício e ele disse assim, aqui nesse edifício só tem marginal. É traficante, é drogado, o hotel não sei se é ali na esquina. Gente boa. O cara é ótimo, Tá né? bom. Turístico ótimo. Aí Realista. chegamos no hotel. Aí nos apresentamos, a primeira coisa é que nós tínhamos, na época era fax ainda, né? Nós tínhamos o fax da reserva e no fax estava que era, vamos dizer, R$100. E o cara queria cobrar 150. É 150, senão no fax a reserva está 100. Ah, mas é 150, mas a reserva está aqui, 100. Não foi vocês que confirmaram o fax? Mas é 150. Não, tem uma coisa errada. Eu acho que o taxista estava meio certo. Aí, enfim, acertamos por 100. Por fim, o cara cedeu. E aí disse, então, o senhor vai querer cofre? Eu disse, não preciso de cofre. Então o senhor assina aqui que o senhor não quis cofre. Falou bem desse jeito, de que tamanho é esse cofre, acho que agora eu quero para ficar dentro. Eu acho que eu estou querendo. Porque o senhor assina se responsabilizando que o senhor não quis. Aí subimos, né, lá no, sei lá, no 10º andar. Aí quando nós chegamos no nosso apartamento, no nosso quarto, na porta da frente tinha um cara mexendo na fechadura com a chave de fenda. Ai, meu Deus.
entramos quietos, fazendo de conta, nós nem vimos, né? Aí nós fomos lá no telefone, ligamos pro cara da recepção, escuta, aqui na porta da frente, tinha um cara mexendo na fechadura, com a chave de fenda, assim, é normal, assim, tá tudo certo. Ele disse, não, é porque é o dono, porque é o frete, né? Então é o dono que está arrumando a fechadura. Ah, tá, achei que era alguém tentando arrombar, aí me lembrei do cofre. E foi assim. E aí descemos para jantar, nós vamos jantar no restaurante do hotel, nós vamos botar o pé na frente. Por nada. E a Raquel com o livrinho na mão, né? Aí eu disse, Raquel, tem meu táxi livrinho na mão? É porque tem outro voo, né? São Paulo, Floripa. Eu digo, tá bom. Então vamos fazer uma análise assim. O que a gente poderia temer? Né? Por que a gente poderia ter medo de morrer em pleno voo? E aí a Raquel disse, pois não sei, fez umas colocações, não me lembro o que isso. Lembra, Raquel, o que tu disse até? Porque... Eu não me lembro mais direito o que era. Acho que eu lembrei da minha mãe, alguma coisa assim, que eu não tinha dito para ela que eu tinha ido viajar, alguma coisa assim. Ah, Foi. Foi. Ah, porque eu não disse nada para minha mãe, vai que eu vou morrer, que cai o avião, que eu vou morrer, ela vai descobrir, nem disse nada para minha mãe que ia viajar. Eu disse, porque nós fizemos muitas compras, né? Eu disse, bom, do meu lado, eu acho que o que eu teria a temer é assim, porque vai que se o avião cai, né, a gente fez as compras e comprou a prazo. Né? Será que quem eventualmente assumir a livraria lá em Floripa, se a gente morrer em pleno voo, será que vão honrar as contas ou vou ter que voltar numa outra encarnação para pagar as dívidas? Isso é uma coisa a temer. Se o pessoal ia pagar todas as nossas contas. Né? Dá esse livro aqui, deixa eu abrir aqui no lugar. Aqui. Abri lá, estava assim. No céu não tem contabilidade. Estava escrito bem assim, digo, agora que eu vou começar a me preocupar. Aí nessa viagem de São Paulo para Floripa eu não dormi. Aí vieram nós dois, bem acordados. Aí nós chegamos, né, o avião parou, eu olhei para a Raquel e disse, bom, até aqui, né, estamos salvos, mas acho bom sair logo do avião. Aí chegamos, né, estavam lá esperando as malas, olhei para a Raquel e disse, ufa, que alívio. Né? Aí eu sei que nós, aqui agora estamos a salvo, mas ainda pode cair um avião para cima. Então o medo é assim, né? O medo é sempre com relação a alguma coisa física. Você vê? Não tem com que se preocupar, dizia o livrinho. No céu não tem contabilidade, não tem contas. Dizia assim, no céu não tem contabilidade, não tem contas a pagar, nem contas a receber. Estava bem assim. Eu disse, o cara está fazendo uma previsão. Primeiro pode morrer em pleno voo, aí depois não tem contabilidade, não tem que se preocupar. Lá não tem contas a pagar, não tem contas a receber. Ainda tem esse livrinho. Quem mandou que pegar o livrinho? Deve estar guardado em algum lugar ainda. A gente guardou esse livro. Deve estar em algum lugar. Então é assim. Então o que temos a perder? Só o corpo ou questões relativas ao corpo. O resto nada. Deu tempo? Deu. Então eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá.
Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.